Você já se pegou, sei lá, rolando o feed de notícias e pensando, será que já estamos na Terceira Guerra Mundial? Nossa, essa pergunta não sai da minha cabeça. Pois é, muita gente tem essa mesma sensação, né? E hoje a gente vai mergulhar de cabeça nesse debate. É, o mundo tá passando por um momento, assim, bem tenso, né? A gente tem dois blocos de poder, digamos, se encarando. De um lado, os UA e os aliados deles, e do outro, a Rússia, China e os parceiros. E essa sombra da guerra pairando no ar. Totó. A gente precisa entender o que está rolando. É verdade. A gente separou um material super completo com análises, opiniões de especialistas Uhum. e até um panorama histórico Yeah. das grandes guerras. Legal. A ideia é te dar munição para você formar a sua própria opinião. Boa. Mas, para começar, a pergunta de US$ 1 milhão. Já estamos na Terceira Guerra Mundial. Olha, essa é a pergunta que não quer calar, né? É. E a resposta, como você pode imaginar, não é simples. Tem alguns especialistas, tipo o ex-comandante ucraniano Valery Zaluzny, que acreditam que sim, que a Terceira Guerra já começou. Caramba. O argumento deles é que a gente já está vendo conflitos por procuração, tipo a guerra na Ucrânia, Certo. onde potências tipo o Irã e a Coreia do Norte estão cada vez mais envolvidas, mesmo que indiretamente. É como se a guerra estivesse acontecendo aos poucos e em capítulos sem uma declaração oficial, né? Exatamente. Mas, claro, essa não é a única visão, né? Claro. Outros analistas argumentam que, apesar de todas as tensões, um confronto direto entre as grandes potências ainda é improvável, principalmente por causa do poder de dissuasão das armas nucleares. Faz sentido. O medo de uma destruição em massa ainda pesa muito nas decisões. É, o medo de apertar o botão vermelho, né? É, Mas se por um lado as armas nucleares podem evitar uma guerra total, por outro a gente vê conflitos e crises pipocando pelo mundo. verdade. Como a gente pode entender melhor esse cenário global que é tão complexo? Acho que analisar alguns casos específicos pode ajudar a gente a clarear as coisas, sabe? A invasão da Ucrânia pela Rússia, por exemplo, é um ponto central nesse debate. É, E o papel da China nesse conflito também é crucial. verdade. A China tem apoiado a Rússia de várias formas, né? Comprando petróleo, fornecendo tecnologia, mesmo com as sanções do Ocidente. Exato. E esse apoio tem ajudado a Rússia a sustentar a guerra. Hum. Mas a influência da Rússia e da China vai além da Ucrânia, sabe? É. Você encontra essa disputa por poder em várias partes do mundo. Por exemplo, na região do Sahel, na África. Interessante. A presença russa e chinesa tem crescido bastante nos últimos anos. Aham, Eles oferecem apoio militar e econômico para os países da região, entendi. buscando, claro, expandir sua influência. É, você mentiu no Sahel, mas essa disputa por influência também está rolando em outros lugares, certo? A gente vê, por exemplo, as tensões entre UA e China aumentando em áreas como tecnologia e comércio. Sim, a competição entre UA e China é um dos grandes motores da geopolítica atual, né? É. E essa disputa se manifesta em vários campos, desde a corrida espacial até a inteligência artificial. É uma briga por poder e influência global. Totalmente. Caramba, É. muita coisa para acompanhar. Que Diante de tudo isso, será que a história pode nos ajudar a entender melhor esse momento? Sem dúvida. As guerras mundiais anteriores podem nos dar alguma pista do que está por vir. A história, como sempre, oferece paralelos interessantes. Por exemplo, assim como no período que antecedeu as guerras mundiais, hoje a gente vê um aumento do nacionalismo em várias partes do mundo. É verdade. Líderes populistas exploram esse sentimento para ganhar apoio, Sim. muitas vezes com discursos xenófobos e belicosos. E esse nacionalismo exacerbado, como a gente já viu no passado, pode aumentar as tensões entre países, Exato. criar um clima propício para conflitos. Isso mesmo. Outro ponto em comum é a política de apaziguamento, assim como aconteceu antes da Segunda Guerra. Alguns argumentam que ceder às demandas de regimes autoritários, tipo a Rússia, pode encorajá-los a serem ainda mais agressivos. A velha história de se eu ceder um pouquinho, talvez ele se acalme, né? Mas, pelo que a história nos mostra, essa tática nem sempre funciona, né? Infelizmente, não. É. As lições do passado mostram que a política de apaziguamento pode ter o efeito contrário, encorajando ainda mais a ambição de líderes autoritários. Entendi. Mas além das semelhanças com o passado, o que mais diferencia o momento atual? Acho que um dos grandes diferenciais é o papel das armas nucleares como fator de dissuasão.
O medo de uma aniquilação total com certeza coloca um freio nas coisas. Né? Com certeza. E a gente também precisa considerar a complexidade das relações internacionais no século XXI, né? Temos muito mais atores em jogo do que no passado, com diferentes interesses e alianças. Sim. Essa teia de relações torna o cenário bem mais complexo e imprevisível. Falando em complexidade, com tudo que a gente já discutiu, fica até difícil prever o que vai acontecer no futuro. Será que estamos mesmo caminhando para um conflito em larga escala? Ou as armas nucleares vão garantir a paz? E qual o papel do Brasil nesse cenário? São perguntas complexas e eu não tenho bola de cristal para te dar respostas definitivas. O que eu posso te dizer é que a gente está vivendo um momento de transição. A ordem mundial que a gente conhece está mudando. E a gente ainda não sabe ao certo como vai ser o futuro. Verdade. Essa incerteza gera muita ansiedade, mas também abre espaço para novas possibilidades. A gente precisa se manter informado. Sim. Buscar diferentes perspectivas e tentar entender esse complexo jogo de xadrez geopolítico. Exatamente. E lembre-se, a paz não depende apenas dos governos e das grandes potências. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na construção de um mundo mais justo e pacífico. Com certeza. E por falar em construção da paz, será que a gente está vivendo uma nova Guerra Fria? A gente vê essa rivalidade crescente entre UA e China, e muitos traçam paralelos com a disputa entre UA e USS no passado. É verdade. A rivalidade entre UA e China tem muitos pontos em comum com a Guerra Fria, mas também apresenta diferenças importantes. Quais, por exemplo? A interdependência econômica entre as duas potências, por exemplo. Entendi. É muito maior do que era entre UA e USS. E essa nova Guerra Fria seria menos perigosa do que uma terceira guerra mundial tradicional? Ou a gente está só enganando a nós mesmos? Eu acho que é um erro subestimar os riscos dessa nova configuração geopolítica. Essa nova terceira guerra mundial pode ser diferente das anteriores, mas igualmente perigosa, talvez até mais. Por que você diz isso? Porque essa nova terceira guerra mundial pode se manifestar de formas muito mais complexas e difusas, sabe? Imagina guerras híbridas, com uso de tecnologias como drones e ciberataques. Conflitos por procuração, com envolvimento indireto das grandes potências. E uma constante disputa por influência em diferentes regiões do mundo. Nossa, esse cenário é bem assustador. É como se a guerra se tornasse um estado constante, uma sombra pairando sobre nossas cabeças o tempo todo. Exatamente. E o mais preocupante é que nesse tipo de guerra, as linhas entre a paz e a guerra se tornam cada vez mais tênues. Fica difícil saber quando um conflito realmente começa e termina. É uma guerra em câmera lenta, com diferentes conflitos e tensões se interconectando e se intensificando gradualmente. É muita coisa para digerir, mas acho que essa conversa já nos deu uma boa base para começarmos a entender a complexidade da situação. Com certeza. E é importante lembrar que a gente ainda vai se aprofundar em outros aspectos cruciais desse debate. Mas, por exemplo? O papel da tecnologia. A evolução da própria natureza da guerra. É verdade. A gente vai destrinchar tudo isso nas próximas partes do nosso Deep Dive. Exatamente. E para você que está acompanhando o nosso mergulho, prepare-se, porque a conversa vai ficar ainda mais interessante. De volta ao nosso Deep Dive sobre a Terceira Guerra Mundial. Isso aí. Na primeira parte, a gente explorou as tensões globais e as diferentes perspectivas sobre a possibilidade de um conflito em larga escala. A gente viu que o mundo está dividido, né? Totalmente. A sombra da guerra está pairando no ar. E que a história nos oferece alguns paralelos importantes para entender esse momento, né? Verdade. E por falar em história, você mencionou que a Primeira Guerra Mundial foi desencadeada por uma série de fatores, né? Sim. Incluindo o nacionalismo, a competição por recursos e as alianças entre países. Como esses elementos se comparam com o que a gente está vendo hoje? É fascinante observar como alguns desses elementos se repetem, né? Mesmo que em contextos diferentes. O nacionalismo, por exemplo, está em ascensão em várias partes do mundo. É verdade. A gente vê líderes populistas explorando o sentimento nacionalista para ganhar apoio popular. Muitas vezes com discursos xenófobos e belicosos, né? A gente encontra esse tipo de discurso tanto em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento, né? Sim. O que mostra que não se trata de um fenômeno isolado. Exato, é um fenômeno global. E esse nacionalismo exacerbado pode levar a um aumento das tensões entre países, como a gente já viu no passado. Nesse sentido.
Você acha que, em um mundo cada vez mais globalizado e incerto, as pessoas buscam um senso de identidade e pertencimento? Possível. E esse sentimento pode ser manipulado por líderes populistas. Sim, a globalização, apesar de trazer muitos benefícios, também gerou desigualdades e um sentimento de perda de identidade em alguns grupos. E esse sentimento pode ser explorado por líderes que se aproveitam do medo e da insegurança, né? Para promover suas agendas. Entendi. E a competição por recursos, como ela se manifesta hoje? A disputa por recursos continua sendo um fator importante nas relações internacionais. A gente vê isso na corrida pela exploração de petróleo e gás em áreas como o Ártico, por exemplo. E na crescente demanda por minerais raros, essenciais para a produção de tecnologias modernas. E essa disputa por recursos pode, de fato, levar a conflitos. A gente já viu isso acontecer no passado. Sem dúvida. A história nos mostra que a competição por recursos escassos pode gerar tensões e até mesmo guerras. E no contexto das mudanças climáticas, com a escassez de água e alimentos se tornando cada vez mais preocupante, esse risco se torna ainda maior. Falando em mudanças climáticas, qual a relação entre a crise ambiental e a possibilidade de uma terceira guerra mundial? As mudanças climáticas são um multiplicador de ameaças. É como um pavio aceso. O aquecimento global, o aumento do nível do mar, a escassez de recursos, tudo isso pode gerar instabilidade social, conflitos por água e comida, migrações em massa. E esses problemas, por sua vez, podem aumentar as tensões entre países. E até mesmo levar a guerras. Caramba, é um cenário bem preocupante. A gente precisa prestar atenção a isso, porque não é algo distante, né? É uma realidade que já está acontecendo em diversas partes do mundo. Com certeza. As mudanças climáticas são um dos maiores desafios que a humanidade enfrenta no século XXI. E se a gente não agir com rapidez e determinação para combatê-las, as consequências podem ser catastróficas. Verdade. Inclusive no que diz respeito à paz mundial. A gente tem que correr contra o tempo, né? É. E voltando à questão das alianças entre países, como você vê as relações entre as grandes potências hoje em dia? As relações internacionais são complexas e fluidas, né? Os países podem ter interesses convergentes em algumas áreas e divergentes em outras. E as alianças podem mudar ao longo do tempo, de acordo com as circunstâncias. É como um grande jogo de xadrez. É. Com cada país movendo suas peças de acordo com seus interesses. Exatamente. Você pode dar um exemplo de como essas alianças podem mudar? Claro. A Índia, por exemplo, tem laços históricos com a Rússia. Mas também tem se aproximado dos UE nos últimos anos, em função da crescente rivalidade com a China. Então, as alianças não são estáticas e a gente precisa acompanhar de perto as mudanças no cenário geopolítico para entender melhor o risco de uma terceira guerra mundial. Certo. Exatamente. É um jogo de xadrez complexo, com muitos atores e peças em movimento. E nesse jogo, cada movimento pode ter consequências imprevisíveis. E nesse jogo de xadrez, qual o papel do Brasil? O Brasil é um país importante no cenário internacional, com uma economia forte e uma posição estratégica na América do Sul. Certo. A gente tem um papel a desempenhar na promoção da paz, do desenvolvimento sustentável e da cooperação entre os países. Mas como a gente pode fazer isso na prática? Quais as ferramentas que o Brasil tem para influenciar o cenário global? Acho que o Brasil pode atuar em várias frentes. Primeiro, defendendo o multilateralismo e o diálogo entre as nações. Segundo, promovendo o desenvolvimento sustentável e combatendo as mudanças climáticas. Terceiro, fortalecendo as instituições internacionais e o respeito ao direito internacional. E você acha que o Brasil tem feito isso? A gente tem visto avanços e retrocessos. A gente tem visto avanços e retrocessos, sim. O Brasil tem uma longa tradição diplomática de defesa da paz e da cooperação internacional. Mas nos últimos anos, a gente teve um governo que adotou uma postura mais isolacionista e que questionou a importância do multilateralismo. E com o novo governo, o que a gente pode esperar? Qual o caminho que o Brasil deve seguir para ter um papel mais ativo na construção de um mundo mais pacífico? Acho que o novo governo sinalizou uma vontade de retomar o protagonismo do Brasil no cenário internacional. Sim. E de fortalecer os laços com a comunidade internacional. Mas ainda é cedo para dizer qual vai ser o rumo da política externa brasileira nos próximos anos. O que a gente pode fazer é acompanhar de perto e cobrar dos nossos líderes que o Brasil assuma um papel de liderança na promoção da paz e do desenvolvimento sustentável. Concordo. É importante a gente
se engajar e participar do debate, porque a paz mundial não é apenas responsabilidade dos governos, né? É responsabilidade de todos nós. Com certeza. A paz é uma construção coletiva que exige o compromisso de todos os cidadãos. Voltando ao tema da Terceira Guerra Mundial, que outros fatores você considera importantes para entendermos esse risco? A gente já explorou as tensões geopolíticas, o papel do nacionalismo, a disputa por recursos, mas o que mais a gente precisa levar em consideração? Acho que a gente precisa falar sobre o papel da tecnologia, que tem um impacto enorme nas guerras modernas, né? Verdade. A gente já mencionou o uso de drones e ciberataques. Mas se outras tecnologias podem ter um papel importante em um conflito global, que a gente precisa entender sobre a guerra na era digital. A inteligência artificial, a robótica, as armas autônomas, a biotecnologia, tudo isso pode ser usado para fins militares e ter um impacto devastador em uma guerra. Imagina, por exemplo, um ataque cibernético que paralisa a infraestrutura de um país inteiro. Ou um vírus geneticamente modificado que se espalha rapidamente pela população. É assustador pensar no poder destrutivo dessas tecnologias. É como se a gente estivesse entrando em uma nova era de guerras com armas cada vez mais sofisticadas e letais. Exatamente. E o problema é que essas novas tecnologias podem tornar as guerras mais imprevisíveis e perigosas. Imagina um ataque cibernético que paralisa a rede elétrica de um país inteiro. Ou um vírus geneticamente modificado que se espalha rapidamente pela população. As consequências seriam catastróficas. É de arrepiar. A gente precisa ter um debate sério sobre os limites éticos do uso dessas tecnologias, porque o futuro da humanidade está em jogo. Com certeza. E o pior é que essas tecnologias estão se tornando cada vez mais acessíveis. O que significa que mais atores, inclusive grupos terroristas, podem ter acesso a elas. O controle e a regulamentação dessas tecnologias são desafios urgentes para a comunidade internacional. E o que a gente pode fazer para evitar que essas tecnologias sejam usadas para fins malignos? A gente se sente meio impotente diante dessa corrida tecnológica desenfreada. Eu entendo essa sensação de impotência, mas a gente não pode se deixar paralisar pelo medo. Acho que a comunidade internacional precisa trabalhar em conjunto para estabelecer regras e normas para o uso dessas tecnologias. Assim como a gente fez com as armas nucleares. A gente precisa garantir que a tecnologia seja usada para o bem da humanidade e não para sua destruição. É um desafio enorme, mas a gente precisa ter esperança e lutar por um futuro melhor. Concordo. A gente não pode perder a esperança de que a razão e a ética vão prevalecer. Mas, falando em armas nucleares, como você vê o papel delas nesse novo cenário? Elas ainda são um fator de dissuasão eficaz ou se tornaram obsoletas diante dessas novas tecnologias? As armas nucleares continuam sendo a maior ameaça à humanidade. Mas, paradoxalmente, elas também podem estar contribuindo para a prevenção de uma guerra em larga escala. Como assim? É difícil entender como uma arma tão destrutiva pode, ao mesmo tempo, nos proteger. Realmente parece um paradoxo, mas faz sentido. O medo de uma destruição mútua assegurada ainda é um fator de dissuasão poderoso. Nenhum país quer arriscar um ataque nuclear que poderia levar à aniquilação do planeta. É verdade. Então, de certa forma, as armas nucleares criam um impasse que impede um conflito direto entre as grandes potências. Entendi. É como se o medo da destruição total nos mantivesse presos em um equilíbrio precário. Mas essa não pode ser a única base para a paz, né? Não. A gente não pode viver eternamente sob a ameaça de um holocausto nuclear. Concordo plenamente. A paz não pode ser baseada apenas no medo. A gente precisa de diálogo, diplomacia e cooperação para construir um mundo verdadeiramente pacífico. E para finalizar essa segunda parte do nosso Deep Dive, que mensagem você deixa para os nossos ouvintes? A gente discutiu tanta coisa, tantos cenários preocupantes. Como a gente pode lidar com essa sensação de incerteza e ansiedade em relação ao futuro? O futuro é incerto e os desafios que a gente enfrenta são enormes, mas a história nos ensina que a paz é possível e que a humanidade já superou grandes crises no passado. A chave para evitar uma nova guerra mundial está na nossa capacidade de aprender com os erros do passado, de dialogar com aqueles que pensam diferente da gente e de trabalharmos juntos para construir um futuro mais justo e sustentável. A paz não é um estado passivo, mas sim uma construção ativa que exige o nosso empenho constante. Que mensagem inspiradora. É isso que a gente precisa ter em mente. A paz não é um presente, é uma conquista. Exato.
E cabe a cada um de nós fazer a sua parte para construir um mundo mais justo e pacífico. Exatamente. A paz começa dentro de cada um de nós. Se a gente cultivar a paz em nossos corações, em nossas relações, em nossas comunidades, a gente contribui para a construção de um mundo mais pacífico. E com essa mensagem de esperança, a gente encerra a segunda parte do nosso Deep Dive. Na próxima parte, a gente vai se aprofundar ainda mais na questão da Terceira Guerra Mundial, explorando a evolução da guerra e os desafios que a humanidade enfrenta no século XXI. Até lá. A gente está de volta com a última parte do nosso Deep Dive sobre a Terceira Guerra Mundial. Isso aí. Na primeira e segunda parte, a gente conversou bastante sobre as tensões do mundo, as causas das guerras e como essa situação toda se compara com o passado. Exato. A gente viu que o mundo está, num momento bem delicado, com essa sombra da guerra pairando no ar. Total. E agora, para a gente fechar essa análise com chave de ouro, a gente precisa entender como a própria natureza da guerra mudou com o tempo, né? É verdade. Afinal, guerra não é um conceito parado no tempo. Ela se transforma junto com a sociedade. Com certeza. E a gente já viu que a guerra não se limita mais aos campos de batalha tradicionais, né? Hoje em dia a guerra acontece de jeitos muito mais complexos, né? Envolvendo ciberataques, campanhas de desinformação, guerras por procuração e por aí vai. É um cenário bem diferente do que a gente via nas grandes guerras do passado. Totalmente diferente. A guerra sempre foi um reflexo das sociedades e das tecnologias da época. Fez sentido. No passado, as guerras eram travadas principalmente em campos de batalha abertos, com exércitos enormes se enfrentando diretamente. Sei. Mas com o avanço da tecnologia, as guerras ficaram mais complexas e assimétricas. A gente até usou o termo guerras híbridas para descrever essa nova forma de conflito, né? Sim. Mas você podia explicar melhor o que significa isso? O que caracteriza a guerra híbrida? Claro. Numa guerra híbrida, você tem uma mistura de táticas e estratégias que combinam elementos da guerra tradicional com ações, digamos, não convencionais. Tipo? Ciberataques, propaganda, desinformação e até mesmo pressão econômica. Entendi. O objetivo é desestabilizar o inimigo de várias formas, sem necessariamente precisar de um confronto militar direto. É como se a guerra ficasse mais, espalhada, mais difícil de definir, né? Exatamente. A gente não tem mais aquela clareza de quem está lutando contra quem e onde as batalhas estão acontecendo. É verdade. E essa tendência deve se intensificar no futuro. É mesmo. As guerras do século XXI provavelmente vão ser uma mistura de conflitos convencionais, guerras cibernéticas, campanhas de desinformação e guerras por procuração. Nossa. É um cenário bem complexo e multifacetado. Com tudo isso mudando, como fica a questão da Terceira Guerra Mundial? Boa pergunta. Será que nesse contexto a Terceira Guerra já está acontecendo, mas de um jeito diferente do que a gente imaginava? Essa é uma questão que intriga muitos especialistas. Alguns acreditam que, nesse novo cenário, a Terceira Guerra Mundial já pode estar em curso. Caramba. Mas de uma forma mais sutil, mais difusa e menos declarada. É como se a gente estivesse vivendo uma guerra em câmera lenta, né? Com vários conflitos e tensões acontecendo ao mesmo tempo e se intensificando aos poucos. Exatamente. E essa guerra em câmera lenta pode ser tão perigosa quanto uma guerra tradicional, se não mais. Porque ela pode ser mais difícil de detectar, mais difícil de controlar e mais difícil de solucionar. Como você detém um inimigo que você nem sabe quem é direito, né? Como você negocia paz num conflito que não tem fronteiras definidas. Exatamente. São perguntas complexas e que exigem da gente uma nova forma de pensar a guerra e a paz. Nossa, que loucura. Mas e as armas nucleares, elas ainda têm algum papel nesse novo cenário? Sim. Elas ainda servem para evitar guerras ou será que ficaram obsoletas com todas essas novas tecnologias? As armas nucleares continuam sendo a maior ameaça à humanidade, disso não há dúvida. Verdade. Mas, ironicamente, elas também podem estar contribuindo para evitar uma guerra em larga escala. Como assim? Parece contraditório, né? Uma arma tão destrutiva protegendo a gente de uma guerra maior. Parece mesmo. Mas o medo de uma destruição muito assegurada, o medo de que um ataque nuclear acabe com o mundo, ainda é um fator de dissuasão muito forte. Nenhum país quer arriscar um ataque nuclear que pode levar à aniquilação do planeta. Entendi. É como se o medo do fim do mundo mantivesse a gente no equilíbrio, mesmo que seja precário. Mas a gente não pode viver para sempre com medo, né? A paz não pode se basear só no medo, concordo. A gente precisa de diálogo, diplomacia e cooperação para construir um mundo de paz de verdade. É verdade. A gente precisa trabalhar para eliminar as armas nucleares, que são um perigo para todo mundo, sem dúvida. E para a gente finalizar nosso Deep Dive, queria te pedir para deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, beleza?
O que a gente, como indivíduos, pode fazer para contribuir para a paz mundial? É uma pergunta importante. O futuro é incerto, os desafios são enormes, mas a história nos mostra que a paz é possível. A humanidade já superou cada crise no passado. É verdade. A chave para evitar uma nova guerra mundial está na nossa capacidade de aprender com os erros do passado, de conversar com quem pensa diferente da gente e de trabalharmos juntos para construir um futuro mais justo e sustentável. É isso aí. A paz não é um estado passivo, é uma construção que exige esforço constante. Com certeza. E com essa mensagem de esperança e responsabilidade, a gente encerra nosso Deep Dive sobre a Terceira Guerra Mundial. Espero que essa conversa tenha te ajudado a entender melhor essa situação toda, que é complexa, e a pensar sobre o papel de cada um de nós na construção de um mundo mais pacífico. Valeu por acompanhar o Deep Dive e até a próxima.